Oi, eu sou o Sobrevivente e eu tenho uma confissão terrível a fazer logo no início desse vídeo. A confissão de que, bom, eu sou um otaku. Eu comecei assistindo os animes clássicos, como Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Sakura Card Captors, Digimon, Samurai X, que foi meu favorito durante muito tempo, Ghost in the Shell, Akira, Serial Experiments Lain, esse aqui é uma viagem de ácido, Yu-Gi-Oh!, que eu converso bastante com algumas pessoas aqui nos comentários, Inuyasha, Shaman King, que teve um remake terrível há poucos anos atrás, e assim, eu simplesmente me encantei com esse universo. Na adolescência eu descobri que esses mesmos animes vinham de histórias em quadrinhos, os famosos mangás, e foi aí que eu comecei a ler Neo Genesis Evangelion, comecei a ler Monster também, Berserk, que até hoje tá rolando depois da morte do autor, o Kentaro Miura, e Yajin também, que eu recomendo bastante esse mangá aqui, é muito bom. E depois eu fui para animes mais modernos, como Naruto, Death Note, Psycho Pass, esse aqui é bem desconhecidinho, mas é muito bom também. Fullmetal Alchemist, que hoje é considerado o melhor, ou o segundo melhor, tá brigando com Frieren, né? Parasite, que é muito bom também. Mirai Nikki e Jujutsu Kaisen. Desculpa ter me empolgado mostrando tantas obras, mas enfim. E se eu te falar que nós, o povo otaku, estamos com os nossos dias contados no Brasil? Um novo projeto de lei passou no governo capaz de banir animes e tornar eles crime aqui no Brasil. Mas o que é verdade, o que é mentira e o que é exagero nisso tudo? Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário. Em até 24 horas você pode fazer o teste. Mas vamos lá, deixa eu explicar isso aqui para você. A gente está falando nesse vídeo da Lei 15.487 de 2026. Essa lei nasceu do PL 3066 de 2025, apresentado pelo deputado federal Osmar Terra, do Rio Grande do Sul. Esse cara aqui. Essa lei foi sancionada em 6 de agosto desse ano e entrou em vigor dia 7 de agosto, uma data bem recente. Basicamente o que a lei faz é alterar os crimes do ECA relacionados a conteúdo sexual envolvendo menores. Caso você não saiba, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido também pela Lei 8.069 dos anos 90. O trecho que causou uma preocupação em relação aos animes é o novo artigo 241-E. A lei foi bem direta quanto a isso. Ela diz o seguinte: considera-se material ou conteúdo de violência sexual contra criança ou adolescente qualquer representação por qualquer meio, fotografia, vídeo, imagem digital ou outro registro audiovisual que envolva criança ou adolescente, real ou fictício, ainda que produzida, manipulada ou gerada por tecnologias digitais, incluindo IA, quando, primeiro, retratar atividade sexual explícita, real ou simulada, isso aqui envolvendo menores, então, beleza, tá correto, né? Contiver nudez total ou parcial com finalidades sexual libidinosa, beleza? Ou, aqui entra o terceiro ponto que tá causando toda essa polêmica: representar situação, contexto, enquadramento ou pose que evidencie conotação sexual ou libidinosa, ainda que não haja exposição de órgãos genitais ou que esses estejam cobertos. Você pode pensar: ué, sobrevivente, mas tá certo, cara, não pode mostrar menor de idade assim. A lei tá correta, o que isso tem a ver com anime, cara? E eu concordo, isso tá certo, não pode mostrar menor de idade assim. Só que a treta é que isso é o que mais tem em animes, principalmente os animes lotados de fanservice, os animes eti de forma geral. Animes eti, caso você não seja desse universo otaku, são basicamente animes que não chegam a ser um hentai, não chega a ser algo explícito mostrado na tela, mas são coisas muito sugestivas, poses muito sugestivas, ou muitas vezes coisas realmente acontecendo, mas com uma certa censura. E isso é muito comum, por exemplo, nos famosos episódios de praia. Só que várias obras japonesas têm conteúdo assim, faz parte da cultura do Japão, embora, claro, a gente possa problematizar isso, justamente porque é algo envolvendo menores de idade. Um anime bem recente que tem chamado a atenção justamente por isso, e que também tem sido criticado por isso e outros motivos, é Mushoku Tensei. Na teoria, a partir de agora, ou a partir desde o dia 7 no caso, assistir esse anime e divulgar esse anime passa a ser crime no Brasil. Mais uma vez, na teoria. Sobrevivente, mas o que vai acontecer, cara? Com quem desrespeitar essa lei? A pessoa vai ser presa, a pessoa vai passar a vida atrás das grades, a pessoa vai pagar uma multa,
adulto, o que vai acontecer, sobrevivente? Então vamos lá tentar entender isso. Para quem criar e oferecer conteúdo assim, por exemplo, as empresas como Netflix e Crunchyroll, ou então sites de pirataria também, a punição vai ser 4 a 10 anos, mais multa. E essa multa tende a ser muito cara para as empresas, e esse 4 a 10 anos tende a ser muito para uma pessoa ser presa, é claro. Além disso, adquirir, possuir, armazenar ou acessar/visualizar com finalidade daquilo, bom, aí é de 3 a 6 anos, mais multa. O parágrafo único do artigo 241-E fala em avaliação de contexto, ou seja, não é toda obra que vai ser proibida, não é toda situação que vai ser banida aqui do Brasil. Só que a gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente vive uma espécie de direito freestyle, em que os juízes decidem coisas diferentes por conta própria e vai muito da visão do juiz sobre cada caso. Sobrevivente, mas e aqueles personagens de anime que tem cara de criança, mas tem 800 anos de idade, hein, sobrevivente? Aí tudo bem, né, porque é um maior de idade, porque a maioridade penal é 18, mas a personagem lá com carinha de criança tem 800 anos. Bom, a lei não explica detalhadamente como vai determinar a idade de um personagem fictício, se é guiado pela idade mesmo ou pela aparência, mas eu acredito que a aparência e o contexto vai contar muito para essa análise. Afinal de contas, não dá para mostrar uma criança, claramente uma criança com o corpo de criança, com o rosto de criança, e dizer que aquele personagem tem 1500 anos de vida. Logicamente, tudo isso chamou atenção porque acaba virando uma espécie de marca de quando finalmente os animes estão sendo devidamente censurados no Brasil, pelo menos na visão de algumas pessoas. Como a gente pode ver aqui, Brasil acaba de ativar uma lei fortíssima que não só abrange fotos reais, mas que agora inclui explicitamente desenhos, animações, conteúdo gerado por IA e até anime com personagens fictícios de aparência muito jovem em situações explícitas ou sugestivas. A coisa tá tão pesada que o simples fato de salvar ou visualizar esse tipo de material na internet pode te custar de 3 a 6 anos de prisão, enquanto que criá-lo ou distribuí-lo pode te mandar para cadeia até por 10 anos. Embora não haja uma proibição automática para todo o anime, os juízes vão analisar o contexto e a intenção de cada imagem antes de colocar alguém atrás das grades. Mas mesmo que os juízes analisem contexto e intenção, isso aqui é importante a gente falar, os japoneses realmente colocam menores de idade nesse tipo de situação. Então, claramente, o juiz, ao avaliar isso, ainda mais um juiz que não entende de animes, porque o choque é maior, né? Ele não está habituado com esse tipo de coisa, ele vai dizer que aquela intenção foi uma intenção indevida com o menor de idade. Outra postagem. Com que cara os brazucas vêm criminalizar o anime quando eles têm isso normalizado? Lembrando que isso aqui são conteúdos traduzidos do espanhol. Essa discussão sobre essa nova lei no Brasil furou a bolha internacional e outros países estão discutindo também. E aqui a notícia do Republic. Brasil registrou 288.892 nascidos vivos de mães entre 8 e 17 anos entre 2019 e 2023. Isso significa que, em média, cerca de 450 crianças e adolescentes deram à luz por dia no país. Tem outras postagens também, como nova petição: animes correm risco de censura no Brasil. Solicitamos a garantia legal de que o termo fictício do artigo 241-E se refere a deepfakes e fotorrealistas, não a arte, animes e mangás. Salve a liberdade artística e criativa. Também falaram: a Lei 15.487 já fez a sua primeira vítima. Produtora brasileira se autocensurou por medo da nova lei e o Japão já começou a reagir. Ficção virou zona cinzenta. E por último, Bostil, o primeiro país a criminalizar no papel, mas provavelmente não na prática, já que nada aqui funciona, Naruto e Dragon Ball. Lembrando que Naruto também tem cenas assim. Não é frequente. Em Dragon Ball acredito também, mas assisti bem menos do que Naruto. E eu não digo isso com orgulho. Mas tem cenas também em que menores de idade estão, por exemplo, em fontes termais, em situações que indicam indiretamente um contexto sexual. Vai achando que só anime com lolis se encaixa nessa descrição vaga. Até Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man se encaixam. Eu não lembro de nada disso em Jujutsu Kaisen. Em Chainsaw Man, sim. Sem falar em outras produções ocidentais, como Game of Thrones, por exemplo. Cê é louco, cuzão? Sério que a Bulma tinha 17 anos, 11 meses e 31 dias em Dragon Ball clássico? Esteja preso. A notícia também é que o mangá brasileiro se autocensurou por conta disso. A gente viu em um desses comentários que a gente leu agora. Urgente mangá brasileiro autocensurado por insegurança jurídica em nova legislação no Brasil. A Iplay Production alega que a remoção total da obra ocorre por novas exigências do ECA Digital.
face urgente a explicitação de fictício como deepfake fotorrealista. Que cômico esse tiro no pé do governo, tá conseguindo ferrar todo mundo. Aposto 1 centavo que não vão mudar nada, além de algum otaku sendo preso em algum momento entre os próximos 5 anos. Kim Kataguiri resolve isso logo. Acho válido compartilhar isso, o link pedindo por um PL que garante que a lei não seja usada para censurar a arte. Vamos ver aqui o change.org, eles pedem a correção da lei, e não tem aqui a quantidade de pessoas que assinaram? Ah, tem aqui 1.091 assinaturas verificadas. Aí tá aqui o que propomos, a solução não é retirar a proteção contra materiais perigosos, mas estabelecer distinções objetivas. Restringir a inclusão de material fictício a representações realistas ou fotorrealistas que dificultem a distinção com registros reais, excluir representações manifestamente estilizadas, cartunescas ou animadas cuja natureza fictícia seja evidente, limitar a responsabilização criminal de usuários de plataforma por conteúdo produzido por terceiros. O que não estamos pedindo, não defendemos aquilo, nem a distribuição de materiais desse tipo, nem a produção ou circulação de materiais que simule coisas negativas, não defendemos a impunidade de criminosos. Essa é uma crítica, inclusive, muito comum para quem está defendendo isso, justamente porque os conteúdos de animes e mangás têm essa parada meio bizarra quando a gente traz para o Ocidente. Lá no Ocidente é cultural, mas até as leis contra a posse de material assim são meio frouxas. Por exemplo, eu falei que Samurai X foi durante muito tempo meu anime preferido, mas o autor do mangá foi preso por porte de material de menores, e por isso eu me afastei por completo da obra. Então o Japão é meio que conhecido por isso, infelizmente. Com isso resta a pergunta, né? Os animes vão ser realmente banidos do Brasil sobrevivente a isso, cara? Então, acabou Dragon Ball, acabou Naruto, a gente vai ter que entrar num site pirata com VPN agora pra assistir os animes que a gente já assiste? E a resposta pra isso é não diretamente, né? Eu não acho que a Crunchyroll vai atualizar o catálogo dela ou a Netflix e aí vão sair 15, 20, 80 animes por conta disso. Mas pode acontecer uma espécie de autocensura, ou seja, as próprias plataformas deixarem de exibir alguns animes, ou mais provável, cortar e censurar as partes em que algo envolvendo adolescentes aconteceria. Inclusive, essa é uma prática bem comum em outros países. A gente vê aqui, por exemplo, essa cena de Yu-Gi-Oh!, os dois caras apontando uma arma, e aí em outros países eles censuram para dois caras apontando o dedo. A mesma coisa acontece aqui, o cara ameaçando dar um tiro no Pegasus, e na verdade, depois da censura, o cara simplesmente apontando o dedo pro Pegasus. A gente tem um exemplo de Naruto aqui, né, a questão de sangue não sendo mostrado, o cigarro do Sanji sendo trocado por um pirulito, o sangue aqui em Naruto que foi removido de novo, e aqui uma arma de One Piece que foi substituída por um telefone, eu acho. A gente tem também algumas expressões que em alguns países simplesmente removem, né, o dedo, e aí aqui a gente consegue ver o personagem com a expressão na mão alterada, fora algumas coisas como roupas também, como tentáculos que são removidos. Aqui, por exemplo, tem um destaque muito menor pro decote da Feiticeira Negra, que é uma carta de Yu-Gi-Oh! Também. No início, eu acredito que dificilmente alguma coisa vai mudar nesse processo todo. Depois que a lei pegar, a gente vai ver o que realmente vai acontecer com as plataformas. Porque o Brasil tem isso, né? Tem lei que não pega aqui. Mas vamos a um comentário bem interessante aqui. Se enquadra sim, se referindo a animes, né? Se entram nessa lei. Mas uma coisa é se enquadrar, outra é a polícia e o Ministério Público ir atrás disso. Um bom exemplo é o artigo 232 do ECA, que trata de expor menor ao constrangimento ou vexame, com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. Só abrir um Instagram e um TikTok que tá cheio de vídeo engraçadinho, colocando criança pra passar vergonha. O que eu acho que vai acontecer é começarem a ir atrás de sites que têm um conteúdo explícito, como os Rentão, e serem bloqueados no Brasil. Isso aqui faz muito sentido, na verdade, é bem capaz que os Rentão acabem sendo banidos da internet brasileira, a não ser por meios ilegais. Numa remota hipótese, começarem a ir atrás de quem tem torrent disso. Isso aqui eu acho muito difícil mesmo de acontecer. Lembrando que essas plataformas, a Crunchyroll, a Netflix, elas já seguem regras rígidas e informam sobre a idade mínima para assistir alguns animes. Algumas pessoas entendem, e aqui entram as narrativas, né, que o Brasil tá entrando numa nova onda de censura. Isso se mostra com apps como o Discord, né, que também foi banido, mas não o Discord por completo, também teve a função de lives que foi banida, quanto tá acontecendo com animes também. Já outras pessoas que defendem o que tá acontecendo, entendem que isso já era para ter sido feito faz tempo, porque esses conteúdos, a gente pode dizer, japoneses, já passavam do fetichismo, do que era esquisito, da forma com que pessoas mais novas
eram tratadas, e entra a discussão também do quanto a gente pode desrespeitar, entre aspas, uma obra enchendo ela de censuras, dentre outras coisas. Mas no final das contas, a gente, como tudo acontece no Brasil, a gente vai ter que ver o que vai acontecer com o Brasil em relação a isso. Se é uma lei que realmente vai atrás de pessoas que assistem animes que minimamente mostrem personagens assim, ou se no final das contas não vai acontecer nada e, bom, a lei tá escrita no papel, mas não vai ser colocada em prática. Qual é a sua visão sobre isso? O que você acha que vai acontecer? Você acha que a gente tá passando por uma onda de censura mesmo? Ou você acha que banir esse tipo de anime, esse tipo de mangá, já deveria ter sido feito há muito